Você então, você se lembra do caso Richthofen do começo ao fim, do tipo, você estava na sua delegacia, né? Não, eu estava... Na época, existiam... a quantidade de locais que se tinha era muito grande. Eu me recordo assim, que eu estava fazendo um plantão de 24 horas, terminava às 8 horas da manhã o meu plantão, né? E eu estava em Parelheiros às 7h30 da manhã, quando ligaram para delegado... Por meia hora. Por meia hora você ia embora. Mas é como aqueles casos não, quer dizer, seria um pouco mais cedo, né? Porque eu cheguei no local às 7h30, deveria ser umas 6 horas. Você estava comendo ali teu café da manhã? Não, eu estava fazendo local. Sim. Tava no Parelheiros. Você já estava pensando, vou para casa. Não, vamos embora, já estava cansado, 24 horas sem parar. Caralho. Né? E aí você chega, vamos ver se dá para passar para outra equipe, que está entrando descansada. Sim. Né? Até porque fazer foto errada, tá dormindo. Aí nós chegamos lá, 7h30 da manhã, já tinha imprensa na porta da casa. Jura? Sim. Você assustou? Ali hoje eu falei para a equipe, olha, a gente não vai sair daqui antes do meio-dia. Né? Porque a imprensa atrapalha muito? Não é que atrapalha, nessa situação em particular, se conseguia isolar bem a imprensa do local, porque tinha muros altos na casa, e o crime aconteceu no interior da residência. Então a imprensa, claro, fica ávida por ter informação, para querer saber o que aconteceu. Mas nesse caso em particular, se conseguiu separar bem a imprensa. Mas é o tipo de local que você tem que fazer de imediato. Não tem tempo para... Não, peraí que eu vou tomar um café, daqui a 20 minutos eu volto. Não dá. É muito bom. Imagina a imprensa. Não, a perícia chegou, mas pediu para esperar porque foi tomar café. Né? É muito boa essa imprensa. Então para um Donuts. Vem cá, mas você, só para entender, por que a imprensa chegou antes de vocês? Eles receberam informação antes e a gente estava muito longe. Nós estávamos nos Parelheiros, terminando o local, no meio do barro. E você sabe o motivo pela qual Você eles... estava em outra Em outra ocorrência. Vou te falar. Mas você sabe o motivo pela qual a imprensa soube antes? Como é que ligaram para a imprensa? Às vezes vizinho? Não, nem vizinho saberia. Às vezes a própria polícia militar, que tem algum contato, ou tem pessoal que fica toda hora falando em contato com as pessoas para ver se tem uma coisa diferente, uma matéria que vale a pena. Saquei. Mas até então, quem estava na casa vendo o crime era só a polícia? Só a polícia. No caso, se lembra? 3, 4, 5? Quantas pessoas? Era um perito fotógrafo, um papiloscopista, mais a equipe de investigação. Para o que você falou? Papiloscopista. O que esse cara faz? Trabalha com impressões digitais. Esse cara... Não é você que faz isso? Não. Para nós, no DHPP, não. Sim. Em outras equipes, o perito faz o levantamento. Entendi. No DHPP, por ser uma equipe especializada, então tem uma equipe de papiloscopistas. Entendi. Você é o cara que pega aqui, aí põe a linha daqui e fica olhando. É aquele cara do filme que fala, tem uma interrogação aqui, pode ser Esdras. Vamos dizer, no caso, né, para fazer esse tipo de perícia, até pela repercussão que teve, chegou aí a filha do cônsul da Alemanha lá na casa, querer saber o que aconteceu, porque o Manfred... O marido lá, o pai. O Manfred era, acho que, sobrinho, neto do barão von Richthofen, que foi um barão da monarquia alemã na Primeira Guerra Mundial, que era o Barão Vermelho. Né? Só para explicar para o pessoal que tem 13 anos de idade, o caso Suzane von Richthofen, eu acho que é um dos maiores casos de crime que teve no país, né? Que foi a menina junto do namorado, né? Que mataram os pais dela e tal. Aí eu quero entender, eu me lembro que foi muita repercussão na época. Então você chegou, 7h30 da manhã, tava lá o papipipista, tava lá o outro lá batendo foto, e aí o que você faz? Fala, gente, vou trabalhar... É que chega a equipe. Quem vamos botar assim, seria o dono do local, tá? Do local é o perito. Esse cara é foda. Né? Então o que acontece? As pessoas não imaginam, assim, eu costumo questionar. A casa é enorme,
várias salas, suítes, sabe, muito grande. Aí eu questiono, qual foi o primeiro local que eu fui periciar? Todo mundo fica, o banheiro. A equipe passou a noite inteira na rua. As pessoas vão precisar usar um banheiro. Né? E ninguém pensa nisso. Agora eu entendi. Lógico. A equipe está lá. O banheiro que tem é o da casa. É o da casa. Então eu não vou deixar um policial usar e deixar a impressão digital dele na Para antes de ver o que está acontecendo, dar um cagote, fudeu tudo. Ferrou. Então, no caso, tinha uma genial. ponta de cigarro no vaso que foi coletada. Né? Olha, olha, isso daqui é muito boa informação. A primeira coisa que vai periciar é o banheiro, para depois Não. É que isso aí depois é a cozinha, para comer. Não, mas isso aí é um particular, quer dizer, a pessoa Genial. dependendo do perito, eu acho que tem que ter a sensibilidade para a equipe precisar. Então, fotografa o banheiro, faz o papiloscopista ver se tem impressão digital. E você encontrou um cigarro. Tinha um toco de cigarro, que poderia ser despachado, né? Se alguém dá a descarga. Puta, perde uma prova ali. Pode perder uma prova. Então, quer dizer, eu ajo pelo bom senso. Claro. Aí o que acontece? Aí, segunda coisa a ser periciada. Na época, os celulares que estavam começando eram os tijolão, Sim. que consumiam bateria de uma forma adoidada, né? E, então, segunda coisa a ser periciada, um telefone. Porque o pessoal vai precisar ligar para o DHPP, o pessoal do DHPP vai ligar para lá para querer informação. Você vai periciando primeiro tudo aquilo que vocês vão utilizar. Tá, aí você fala, então a primeira coisa que você foi, banheiro. Viu lá, pontinha de cigarro. Tá, depois foi coletada, aí vai o papiloscopista para ver se tem impressão digital. Nisso aí o banheiro já foi fotografado. Liberei um telefone. E aí é um procedimento que eu tenho. Né? Aí cada perito ele tem a sua liberdade de desenvolver a perícia da forma que ele acha mais conveniente e dependendo dos vestígios que são observados. Então eu gosto de pegar e dar uma olhada para ver o tamanho do abacaxi que eu vou ter que fazer. Então aí eu começo a descrever todo o imóvel, os móveis, posição. E aí o que eu faço? Escrever como? Você desenha? Não, eu escrevo mesmo. Então, a escrivaninha estava ok? Não, olha, junto no terço anterior da parede lateral direita existia um prato daqueles utilizados em bateria. Entende? Então vou descrevendo o quadro, prato, mesmo com as fotos tiradas. Mesmo com as fotos tiradas. Porque o que acontece? Principalmente na época... Podia queimar um filme. Podia queimar o filme. E se queima um filme e eu não tenho as anotações? Aí o trabalho... As suas anotações podem ser usadas como prova? Não. São minhas anotações. Para ele fazer a estudo que eu vou ter que fazer o laudo depois. Tá. Entende? Aí eu faço a descrição e ponho a foto embaixo. Sim. Então você está vendo o que eu te escrevi. Sim. Aí você leu, viu a foto, tá. Matou. Entende? Aí tem as garrafas que eu vou coletar para ver exame de DNA na borda das garrafas. Você chegou lá na Suzane Richthofen. Tá, aí foi lá, viu lá, pelo que eu entendi, primeiro você foi lá no banheiro, cafeteira, tal, viu não sei o quê. Aí teve algum momento, quanto tempo você levou para ver os corpos? É que fica assim, ó, face. Você já viu, né? Você já não, eu já tinha dado uma olhada, mas face à repercussão do caso, o que me aconteceu? Como eles estavam num ambiente confinado e grande parte desses vestígios estavam confinados no quarto do casal, o que eu vou fazer? Eu vou liberar os corpos e depois eu continuo a minha perícia sem preocupação. Porque você precisa também levar os corpos. Sim, porque tem que ir para o ML. Quanto tempo tipo, para o corpo ser analisado para não ficar podre, essa coisa toda? Isso aí é difícil de se dizer. Porque depende da gordura, depende se o tempo está quente, se ele está frio, se a pessoa está num ambiente fechado, se está na rua, se está protegida com coberta ou não. Sim. Então varia muito. Existem algumas coisas que você consegue dar alguns lapsos temporais aproximados. Né? Que nem eu falei para a delegada que estava lá, há quanto tempo? Eu falei, empiricamente,
Foi entre 22 e meia-noite. Caramba, você consegue deduzir. Tá. Sabe usar empiricamente na frase, ele já me ganhou. Já ganhou. Não, é o empírico. Aí a pessoa se perguntar, como é que você sabe? De tanto virar corpo, de tanto mexer em corpo. Caralho. Então você vai pegando essa sensibilidade, é de cada um, da experiência de cada um. Porque o que acontece? Às vezes você chega num local, você está mexendo na vítima, e o investigador está lá vendo com algum vizinho alguma coisa, e o vizinho fala, olha, eu vi uns tiros a tal hora. Aí você sabe, a tal hora ele ouviu os tiros, nós estamos aqui tantas horas depois, esse é o tipo de corpo está assim. Aí você faz 1000 casos ouvindo isso aí, e você vai ter uma noção, uma percepção sua. Você, você falou, porque assim, eu quero criar a timeline da Suzane Richthofen, que vai ser a guia da parada, mas eu quero entender que você falou um negócio que é muito curioso, que é a quantidade de vezes que você já revelou o corpo. Do trabalho. Você se torna uma pessoa mais fria em relação a isso ou não? Não. Eu não considero frio, eu considero técnico. Sim, legal. Entende? Porque eu vou com objetivo. Sim. A vítima, para mim, é um objeto de estudo. Você não vê mais como um corpo humano que morreu? Não, porque ele é uma massa. Sim. Né? Então, o que acontece? Eu preciso ver que tipo de lesão que ela teve, o que ela sofreu antes da morte ou durante a morte, para me levar a outras conclusões. Tá. Então, eu costumo falar assim, o local fala, só que é javanês. Você sabe javanês? Então não vai te dizer nada. Agora, para um cara que fala javanês, tá ali vindo tudo... Mas já teve algum caso de você pegar um corpo e você ficar, sabe assim, você ficar mal? Por mais que seja uma coisa, uma massa... Sim. Um machado na cara, dá um negócio... Não, mas semelhante. Que fica assim, uma vez eu fui fazer chamaram a gente para um local no Morumbi. No Morumbi, imaginei Aí tinha uma casa boa e atrás do terreno tinha uma edícula. Aí quando eu subi na edícula para ver, eu esperava ver um corpo. Era uma criança de uns 2 meses, 3 meses. Aí eu parei e saí do local, não vou mexer em nada. Tchau, fui embora, saí, sabe? Aí a criança estava dentro de uma sacolinha de supermercado, sacolinha de plástico de supermercado. Entende? Você tem filhos? Tenho. Tá. Entende? Aí eu saí do local, eu não vou fazer. Pode botar no papel, mandar para a corregedoria, que eu não vou fazer. Aí o delegado, não, eu preciso que você veja, porque a gente tem que ver as sacolas, para ver de onde essas sacolas, para pesquisar quem vai nesse mercado, nesse local, para ter investigação, né? Eu respirei uns 10 minutos e me concentrei para poder ir mexer na criança. Nossa. Entende? Ela pega a sacola, estava com uma tira de tecido com um nó no pescoço. Ai, caralho. Entende? Aí jogaram a criança não foi na casa. Não, jogaram de algum lugar a criança nessa casa. Entende? Então, aí não tem que não pare, entende? Você para, eu saí, quando eu vi assim, eu fui embora. Eu vou falar de mais casos, é que a timelinezinha tá aqui na minha cabeça. Eu vou, saio, é assim que faz. Tá aqui, vem, volto. Suzane Richthofen, você então foi lá e encontrou... 10 horas da noite, tava o corpo ali, como é que tava? Não, eu cheguei lá umas 7h30, então foi de dia. Então, o pessoal queria que eu filmar. Então mandaram um investigador lá para fazer a filmagem do local. Eu cheguei, não quero filmagem, não quero ninguém de fora aqui. Então eles queriam que fosse filmado. Tá. Né? Isso não, vou fazer. Quando eu vi a Marísia, o cabelo dela cheio de sangue, com massa cefálica, né? E aquele espirro nas paredes, eu cheguei, puxei o saco plástico de volta, vamos aguardar chegar a polícia que vai filmar. Porque o que acontece, quando você tem muito detalhe, quando você tem mais formas de guardar o local, pode passar alguma coisa que esteja na filmagem.
e eu posso analisar depois. Né? Então depois eu fiz a perícia, ela estava com um dedo praticamente esmagado, né? E muitas fraturas, né? Múltiplas na cabeça. Que ela deve ter feito. Não, eu acredito que ela estivesse dormindo, né? Aí deram uma pancada. Que foi com taco de beisebol? Foi? Não, eles fizeram um taco artesanal, metal por fora, de umas cantoneiras, e rechearam com uma madeira mais pesada. Meu amigo, os caras tá louco. Né? Então, ainda Era o Rodrigo Hilbert do crime. Do crime, né? Ainda deixaram uma arma, que era do Manfred, que ele estava deitado de costas, que seria o decúbito dorsal, o braço dele para fora, em direção a um revólver. Querendo enganar. Querendo enganar, dizendo que ele reagiu, ou ia reagir, não teve tempo, alguma coisa. Mas o que acontece? Você analisa a situação das duas vítimas que estavam na cama, você já sabe, pelo menos 2 pessoas. Claro. Né? Porque se bate num para depois bater no outro, não ia estar deitado na cama. Alguém ia reagir, ia levantar, fazer alguma coisa. Não ia ficar deitado esperando, né, vir um agressor. Né? Então, não sei se você sabe, pelo menos 2. É uma informação da perícia, que dá uma posição técnica em cima do que você está observando. Pode ter sido um? Não, jamais. Por quê? Porque alguém, se fosse separado, teria reação. Se fosse tiro, era diferente. Porque você tem um alcance mais longo, né? Não foi tiro? Não tinha, não foi tiro. Não tinha bala em nenhum momento? Não tinha. Foi só pancada na cabeça. E essa foi a primeira notícia que saiu, né? Eram 2 pessoas. Foi a primeira notícia. Então, o que acontece? Porque você tem um crime desses. Ponto principal. Quantos? Porque eles vão ir à busca de autores e seus cúmplices. Então, pelo menos 2, com certeza. 3 ou 4, eu não sei, mas pelo menos 2 para cima. Aí o que acontece? Eu fiz a perícia neles, vi as pancadas, então você tem uma noção do instrumento que foi utilizado. Né? E uma coisa que foi curiosa assim, no Manfred, que ele levou uma pancada muito forte na cabeça, tá? Que era o que eu podia ver no local. Depois, no exame do ML, essa pancada foi na vertical e trincou o crânio na horizontal. Pra você ver a violência da pancada. Quer dizer, pela porrada que você tá falando, o cara tava bem irritado. Foi... Quem foi que bateu nele? Foi o Daniel. Foi o mais bombado? Não, o Daniel, o namorado dela. Tem a ver com a raiva, porque o cara tava com raiva dele. Não, mas foi mais... O Daniel, se você vai conversar com o Daniel é uma moça. Eu sei, mas ele talvez tinha ódio dos pais. Não, eu acho que é o seguinte, a situação da violência seria de uma forma, vamos terminar de uma vez. Entendi. Entende? Não vou deixar ele reagir. Então teve uma violência muito grande. Você é o cara que vai lá e analisa. Ninguém analisa isso antes. Ou alguém chega Não, e você fala, não. Isso é tudo eu vou ver. Porque o que acontece? Você vê externamente, você vai ver um tipo de um corte. Aí quem vai dizer se é um corto contuso, que é da pancada e cortou inicialmente, e não foi uma faca que pode cortar. É o perito. Então você conhece todos os tipos de corte. Aí vamos dizer, o corte com uma faca, com uma lâmina, é um ferimento inciso que deixa as bordas lisas. Caralho. Tá? Enquanto que um corte contuso, as bordas vão ficar toda crespinha, não vai dar um corte certo. Então eu sei estimar que tipo de corte teve. Então você já percebeu que era uma porrada. Que era porrada. Na hora. Na hora. E depois com o corpo da Marísia, pela quantidade de massa cefálica que tinha, sangue, com massa cefálica, como ela tinha um cabelo mais comprido, emplastou o cabelo e o cara deu vários golpes e espirrou na parede. Foi porrada. Né?
E aí o cara errava, acertava a guarda da cama, Maurício tá branco por quê, Maurício? Porra, né? mas vem cá. Aí você viu aquilo ali, a primeira coisa que você falou, cara, foram 2 caras, foi porrada, aí você foi ver o encontro. Não, aí junto do dormitório tinha um closet, onde a parte de baixo do closet era onde se colocaria os sapatos, ela tinha um fundo falso, que é onde ele guardava a arma o e dinheiro. joias, Eu me lembro que tinha um negócio desse, joia. né? As roupas estavam todas impecáveis. Que não é a coisa de assalto, né? No quarto tinha uma cômoda e jogado, espalhado, algumas bijuterias sem vergonha. Tá? Então o que se fala? Com toda certeza absoluta, isso aqui não foi um homicídio, nem um latrocínio normal. Por quê? Porque a pessoa que esteve lá conhecia a casa. Sabia onde eles guardavam as joias, sabia onde estava a arma. Porque quem não sabe vai ficar Tá procurando. procurando tudo. Então você começa a eliminar. Olha, a pessoa é da casa. Quem que pode ser? Ou alguém da família, ou empregado. Já tirou 1 bilhão de possibilidades. Sim, entende? Aí você vê a empregada, vai ver, ela trabalhava na casa há não sei quantos anos, tem sua vidinha tranquila, entende? Aí tem depois no escritório, a gente conta depois, tinha uma maleta cheia de dinheiro. Aí no outro Porque dia... eles não pegaram dinheiro, né? Não, o Christian pegou dinheiro. Ah, pegou dinheiro. Quer dizer, um cara que sabia que tinha dinheiro ali. Ela sabia que tinha dinheiro, Aham. mas eles tinham acordado assim, o que tiver de bens que for roubado, ficava pro Christian. Tá. E o Mais velho. era o mais velho, que era cheio da bombado, das tatu. Da moto lá. É. Aí o cara chega isso aí foi numa quinta-feira. Na quinta ou quarta-feira, no dia seguinte, o cara vai numa loja, E comprou uma moto. no bairro, Muito burro ele foi. Né? tá? E compra um motão, paga à vista em dólar e euro, Ah, é burro, bate. cheio das tatuagens, e fala assim, não, eu tô comprando a moto, mas põe no nome dele aqui, do meu amigo. Animal mesmo, né? Né? Quer dizer, no dia seguinte, aí O melhor perito, no caso, foi a própria burrice dele. Aí o dono da loja conhecia o pessoal do distrito. Ó, aconteceu. Ó, tem um cara aqui meio esquisito comprando uma moto, cheio das tatu, não sei o que é incompatível. Né? Você vê o jeito da pessoa. Né? É incompatível um cara desse ter toda essa grana em dinheiro, chegar lá e... Aí Né? chegou em você. Ele comprou perto da cena do crime? Eu não sei exatamente onde ele comprou. Eu sei que foi na área do mesmo distrito. Puta que pariu. Mas tem uma coisa que eu queria tirar dúvida. No dia que você tava lá fazendo a perícia, a Suzane foi na casa? Não. Ah, é uma boa pergunta. Não. Porque ela foi pro motel, né? Não, o que acontece? Aí ela cometeu o crime, ela foi com o Daniel pro motel, né? Depois o Andréas tinha ficado numa casa de uma lan house. Aí pegaram eles... André, só pra explicar, é o irmão da Suzane Richthofen. Né? Isso, é o menor. Ele foi jogar videogame, enquanto os dois foram pro motel pra ter, tipo... não, a gente álibi. Um álibi. A gente Queria tava fazer um transando, álibi. não tava lá. Nós fomos transar e não tava lá na hora que aconteceu. Sim. Aí a gente brincava, né? Que o Daniel teve uma ideia surpreendente para criar o álibi dele. Ele pediu uma nota fiscal do motel. Aí a gente brincava, né? A nota fiscal deve ser a 001. Porque qual é o casal que vai pro motel e pede uma nota fiscal? Ah, sim. Nem tem nome de motel, Puta que né? pariu. Entende? verdade. Mas quem que pede? Só pede, assim, só... Comércio, Recepcionistas de motel. Se alguém te pedir uma nota fiscal, já liga pro Salada. Ó, Entende? mais Quer um dizer, crime acontecendo. que seria um absurdo. É verdade. Né? Não, Olha, a empresa vai pagar. olha, minha foda. esse aqui é o meu álibi. Eu tava no motel nesse horário aqui, ó. Tá aqui a nota fiscal. Já. Então o que aconteceu? Eles estavam. Saíram lá da casa e foram pro DHPP. Aí a gente estava na casa.
E o diretor ficava toda hora, ó, vê isso. O que aconteceu? Quais foram as lesões? Aí daqui a pouco ela tinha dito, né, que ela entrou na casa, viu alguns negócios e ela saiu, que ela não teve nenhum ambiente que ela teve andando dentro da casa. Ah, a história é essa, verdade. Né? Tipo, que antes de ter acontecido o incidente... Não, ela chegou depois da morte. Não, é que foi assim, ó. Ela estava com o Daniel, foi em casa, só que aí já estava o... Andrés no... Não, o Andrés estava no Lan House e estava o Christian junto. Sim. Aí eles foram na casa, cometeram o crime e saíram. Aí foram pro motel. Aí ela veio a alegar que ela tinha ido lá para pegar dinheiro Pra ir pro motel. para ir pro motel, Sim. né? E Mas tinha algum registro que ela tinha entrado em casa? Tinha o registro era o seguinte, tinha um guardinha da casa não, da rua, que estava vendo o jogo do Timão. E ele falou, não, ela esteve aqui, ela saiu no final do jogo. Tava terminando o jogo quando ela saiu. E não foi essa história que bate. Entende? Aí já começou a história, ela teve dentro da casa, existe uma testemunha. Caralho. E não entrou, não ficou tipo 5 minutos para entrar e sair, ficou, sei lá, 20 minutos, meia hora, que é o tempo do crime. Então você já tem uma testemunha do procedimento dela. Quer dizer, o que você está me falando é, o primeiro minuto de um crime, você desconfia de absolutamente tudo. Sim, porque o que acontece? Quando você chega, todo mundo é suspeito, até minha mãe. Sim. Mas não tem nada a ver. Entende? Não tem nada a ver. Eu falo minha mãe porque ela já faleceu há muito tempo, então eu sei que tenho certeza que ela não está envolvida. Eu tiro ela do jogo, né? Imagina que demais foi ela na volta, era eu. Não, mas enfim. Então você tem um leque aberto. Sim, sim. Quem foi? Se falava na época, ele estaria envolvido com o desvio de dinheiro do Dersa, que estavam fazendo o Rodoanel. Quer dizer, aí você é aquele cara que tá perdendo de 3-0 e fala, galera, vamos botar a bola no chão, vamos acalmar, tá uma situação errada. Peraí, vamos ver, ó. Pum, vamos analisar isso, analisa aquilo. É que às vezes o que acontece? Eu chego numa cena de crime. Mais ou menos já todo mundo sabe, qual é da equipe, sabe o que tem que ver. Entende? Eu para. Não mexe em nada, não toque em nada. Eu tenho que entender o que aconteceu. Sim. Entende? Aí mas tem essa mancha aqui, tem aqui, tem uma horário gota de do sangue. motel. Não, isso aí foi depois. Entendi. Isso aí foi na investigação. Entendi. Entende? Ali na hora ali. Ali na hora ali. Aí já não é mais com você ou não? Não, porque é o seguinte, você tem que separar o que é perícia e o que é investigação. Sim. Mas você tá junto? Não necessariamente. Tá. Mas você trocou uma ideia com a Suzane, por exemplo? Eu troquei porque foi feita a reprodução simulada. Calma, a gente vai chegar nisso. Né? Então, o que acontece? Dentro de toda essa situação, eu vou dizer, não a conhecia, nunca já tinha visto, porque a gente foi... Não antes do crime, antes da reprodução, porque nós fomos lá buscar aquela guarda da cama, que tinha sangue e tinha aquelas marcas. Sim, sim. Então, eu a conheci antes da reprodução simulada, mas antes do crime, ou logo em seguida, não. Sim. Né? Então, o que me acontece? Você tem uma casa impecável, não tem nada fora do lugar. Eu me questionaria se mora alguém, porque se você chegar na minha casa, Agora, se chegar numa casa, não tem uma gota de água na pia, não tem um copo em cima da pia, não tem nada fora do lugar, isso aqui foi fazer um mostruário da casa, né? Sim. Para comprar, para vender, era tipo isso a situação. Sim. Né? Aí você vê o quarto do Andrés, tinha uns almofadas na cama, né? Fazer que, entre aspas, que ele estivesse dormindo, né? Que ele tinha saído, que o pai dele não deixava, né? Então tinha as cobertas, uma almofada com uma coberta em cima, como se vê em filme, né? E a da Suzane estava tranquila, mas toda a casa estava impecável. O que não estava impecável era o escritório.
e essas joias, essas bijuterias que estavam jogadas, né? Então, assim, ó, quem é da casa? Aí a Suzane fala lá no DHPP que tinha uma mala no escritório que o pai dela guardava algum trocado para emergência, né? Que a mala estava aberta, rasgada. Aí eu fui pro escritório, achei a mala. Essa parte do corte estava para baixo, né? Então, olhando a mala, você não via. E ela falou que não entrou no escritório. Pronto, já pegou Né? uma mentira ali. Aí você levantava a mala e também não via o corte. Você tinha que apertar as laterais da mala, que aí então criava o espaço. Quer dizer, ela é perita, a Suzane É. Richthofen, caralho. Entende? Aí eu tinha que apertar para ver. Então eu falava, os trocados, quanto trocado? Aí uns 5 mil dólares, 7 mil euros, não sei quantos mil reais, para qualquer assim, necessidade dele. Né? Que esse dinheiro ficou com o Christian. Sim. Quem foi a primeira pessoa que entrou na casa e viu o crime para ligar para a polícia? Seria ela com o Andrés. Quando voltou? Quando voltou, ela saiu do motel, pegou o É Andrés, isso mesmo, é verdade. aí o Daniel deixou eles na porta. Foi ali que ela viu que o dinheiro estaria... Mas ela viu que uma coisa que não tinha como ver. Então, entendi. Aí ela ligou para a polícia. Ela ligou para a polícia. Aí foi os PMs que subiram na casa, viram que foi o casal morto, aí falaram, até na conversa com os PMs, eu fiquei assim, com medo de dar notícia para ela. Quando falou que os pais estavam mortos, ela, tá. Entende? Uma coisa assim... Fria, É fria, tipo, olha, tem um copo quebrado na cozinha. Aí, tá. Ó, teus pais estão mortos, arrebentados lá em Ela não cima. esboçou nada. Não, nenhuma reação. Tanto é que E o quando ela menino? foi do o menino ficou meio de fora, porque Sim, sim. na Era época ele criança tinha demais. 13, 14 anos, né? Quer dizer, você tem que poupar, vamos botar assim. E dentro de uma situação, se a gente imaginar realmente a morte dos pais, ela também era vítima. O Andrés Claro, é vítima, Claro. né? Caralho, bicho. Só que, vamos dizer, ela, entre aspas, uma vítima que participou, Sim. né, de toda a situação. E Então- aí na reconstituição. Isso que eu quero saber. A reconstituição, você conheceu ela. Sim. A reconstituição, ela acontece quando você já tem o crime meio que... Já tava meio indicado que ela era ela a... que- Ela já tinha confessado. já tinha confessado. Porque É. ela vai lá mostrar. É. Mas por que faz essa reconstituição? O que acontece? Dentro de uma reconstituição, hoje o nome mais é reprodução simulada, Sim. você tenta refazer todas as cenas que ocorreram durante um crime. No caso, vamos dizer, como existiam algumas divergências, foi feito 3 versões. A versão do Daniel, aí tira o Daniel, vem o Christian, depois tira o Christian e vem a Suzane. Até pra não acusar errado o outro, o pai entendi. dizendo, não, esse caminho não foi assim, foi assado. Entendi. A Entende? reconstituição acontece quando já tá confirmado. Não necessariamente Não, confirmado, confirmado entende? assim, no tipo, a gente sabe que vocês são... Aí você começa a pegar, ver as coisas que são viáveis, Sim. entende? Tipo assim, você está sentado aqui e você me põe numa declaração que você viu alguém subindo a escada. Sim. Então, mostra aí como é que foi. Aí eu chego aqui, pô, não tem acesso visual. É. Ou você se desloca É. para poder ver, porque da onde você está sentado que você falou, você não vê. Entendi. Entende? Então a gente vê essa compatibilidade ou não. E você falou diretamente com a Suzane Richthofen. Sim. Suzane, como é que foi essa história? Vamos dizer, nessa reprodução, o que aconteceu? A minha chefe ficou de encarregada, e eu, como na época precisavam de 2 peritos, né, para se assinar o laudo, e eu fui o segundo perito, que eu que mais falava, porque eu sabia o que tinha acontecido. Você chegou E lá, podia dizer o que, olha, o que ela está falando não fecha, porque no local, no dia não era assim. E o que ela tentou te enganar? Assim, ó, ela era uma pessoa assim, se mostrava assim bastante diferente com tudo. Indiferente. Diferente. É como se estivesse fazendo um teatro, que está na casa, meu pai morreu aqui, sabe? Ela estava completamente diferente. Ela deveria ter passado na época, acredito, por alguma avaliação psiquiátrica, alguma coisa desse nível, para verificar algum distúrbio eventual que ela possa ter. Não estou dizendo que esse distúrbio
isentaria ela da punição, porque esse distúrbio não é uma psicose, não seria uma esquizofrenia, um caso que tirasse ela da realidade. Claro. Isso aí ela não tinha. Mas ela tinha uma situação que era... O que acontecia não influenciava nela, ela não se abalava. Nada afetava ela. Ela em nenhum momento foi simpática a você? Olá, boa tarde, bom dia. Não, nesse sentido não. Não, ela falava, perguntava, ia falando, fiz isso. Né, assim, normal, como se estivesse falando de um de uma forma tímida, como se você tivesse que contar alguma coisa para pessoas que ela tem vergonha de contar. Vergonha de contar que você não conhece ninguém eu e todo mundo nele. querendo saber o que você fez. Não, aí eu entrei, eu fiz isso, aí eu subi para ver se eles estavam dormindo, aí eu acendi a luz do hall onde tem os quartos, né? Aí ela desceu, fez um ok pro Daniel e pro Christian, eles podiam subir, que estavam os dois dormindo na cama, né? Aí depois ela foi buscar sacos plásticos para botar na cabeça da Marísia, para botar joia, né? E aí Ela viu o assassinato? Não, ela falou que ficou no escritório, tapando os ouvidos. Quando eles voltaram, ela pergunta, já acabou? Era a preocupação dela. Aí pega o saco